Você está mais espiritual hoje do que no dia 31 de dezembro de 2024? Se a resposta foi não, então volta. Por que você saiu da condição espiritual? Por quem você saiu? Por quem você se deixou levar? Tem gente que a luz dela hoje está apagada. Por quê? Porque você foi andar com alguém que era escuridão. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos aqui na Tua casa, na Tua presença, de fazermos a Tua vontade, de darmos ao Senhor, meu Deus, o que nós temos, que o Senhor pode receber, que é o nosso tempo, que é a nossa dedicação, que é, meu Pai, podermos buscar o Senhor. E a Tua palavra nos orienta que busquemos o Senhor enquanto podemos achar. E eu peço, meu Deus, que o tempo em que o Senhor não se possa achar, que eu nem tenha mais como buscá-lo, que eu nem esteja aqui mais. Porque é isso que a Tua palavra diz, que haverá um tempo em que será inútil te buscar. Porque o Senhor não poderá ser achado por nós. Então, meu Deus, que nesse tempo em que nós podemos te buscar, que o Senhor seja a nossa maior fome, a nossa maior ambição, a nossa maior sede, a nossa maior vontade, que a nossa mente seja tomada, meu Deus, pelo desejo de conhecer o Senhor, de saber quem o Senhor é e qual a Tua palavra, a revelação do Senhor para nós. Que não haja outro interesse maior do que o interesse pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Que o Senhor haja na nossa vida. Que o Senhor venha e faça a obra em nós. Eu peço, meu Deus, venha ao nosso encontro nessa manhã. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto. Cada uma que está aqui, cada uma, meu Pai, que nos acompanha onde estiver agora. E eu peço a Tua unção sendo derramada, passando por nós, pela nossa mente, coração, ungindo o nosso corpo. Eu declaro desde já, meu Deus, que onde houver alguém com dores, enfermidades, doenças agora, que seja curado pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que alivia. O Senhor é o Deus que tira, que remove dores e problemas. E quantas pessoas, meu Deus, que precisam do Teu alívio, que precisam, meu Deus, do efeito da Tua unção, para serem livres, para serem libertas, para terem um dia, meu Deus, de força e não um dia amarrado. E eu consagro ao Senhor esse dia, para que ele seja esse dia que nós precisamos, esse dia poderoso, esse dia de força, esse dia, meu Deus, de um horizonte claro, em que possamos e venhamos dar passos e vejamos o Senhor, meu Pai, se movendo em nosso favor. O Senhor, meu Pai, agindo, o Senhor levantando, o Senhor, meu Deus, abençoando, o Senhor libertando cativos, presos, o Senhor, meu Pai, nos dando vitórias. Eu creio, meu Pai, no Teu poder. E eu oro para que o Senhor nos abençoe grandemente. Obrigado pela vida, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui, porque o que nos une é a palavra. Se eu estou aqui, e cada pessoa que está aqui agora, meu Deus, é pela palavra. Então que a palavra continue também nos unindo a pessoas, a lugares, em tempos, meu Deus, onde só cresçamos por causa dela, por meio dela, meu Deus. E, meu Pai, motivados por ela, que não seja outra
a nossa motivação, que não a palavra do Senhor. Eu consagro agora esse culto e eu peço que ele seja um instrumento poderoso do Senhor para nos atingir e para abençoar esse dia. Eu entrego a nossa vida, a vida de cada um de nós, meu Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor possa e venha agir, que o Senhor venha trabalhar e venha nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida. E agora esse tempo. Amém? Pode sentar, por gentileza. Quando a gente vive pensando no presente, aproveitando o presente, dando a Deus condições para que o presente seja o melhor tempo da nossa vida, nós teremos o melhor futuro. E quer que eu provo isso para você? Olha a sua vida hoje. Se você viveu há um tempo atrás, como diz a Bíblia, aproveitando tudo, ou aproveitando ao máximo cada oportunidade, como é que está a sua vida agora? Se você, cada dia que teve, você podia estar na casa do Senhor, que você podia estar buscando a Deus, você o buscou. Você invocou o nome do Senhor e não invocou outro. Você esteve no templo. Opa! Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Se você é a pessoa que você tem, a cada dia, você tem aproveitado as palavras. Você tem pego. Ó, tem uma palavra aqui. Tem algo que foi dito. Eu não vou viver. Diga, eu não vou viver como se eu não soubesse da palavra de Deus. Esse é um dos maiores erros que cristãos cometem. Como a gente vê os israelitas cometendo. A gente vê que houve uma tolerância, por exemplo, para os assírios, os ninivitas, que Deus, vamos dizer assim, né? Passou uma borracha na crueldade deles, nas atrocidades deles. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né? Deus se arrependeu do mal que havia prometido fazer-lhes, da destruição que já havia determinado sobre eles, porque eles, com uma palavra que receberam, e a maioria deles nem recebeu a pregação mesmo. O rei dos ninivitas, ele ouviu alguém que ouviu de alguém, se arrependam, porque senão haverá destruição de Deus, o Deus Todo-Poderoso, sobre vocês. Ele acreditou. Isso levou ele a descer do trono, tirar suas vestes reais, se vestir com uma roupa de humilhação e conclamar no seu reinado, ou seja, posso ter errado até agora, posso ter feito, posso ter permitido, posso ter agido de uma maneira que eu influenciei, que eu conduzi, que eu liderei muita gente para muita crueldade, muita coisa errada, mas agora não sei quanto tempo eu tenho, posso ter um dia, posso ter uma semana, posso ter um mês ou mais, depende de Deus. Mas o tempo que eu tiver agora eu vou fazer o que é bom, vou fazer o que é certo, vou fazer o que eu entendo. Aquele homem levou o seu povo a entrar num jejum, numa condição de humilhação, que assim, é difícil a gente ver igual.
E a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu e que Nínive não foi destruída. O que, inclusive, enfureceu, revoltou o Jonas. Então vamos pegar aqui o próprio rei dos ninivitas. Esse homem, ele, quando soube, ele mudou. O que muitas vezes nós vimos, os israelitas, desde quando eles estavam com Moisés lá, que já eram em número considerável e que não correspondiam às vezes, e acontece hoje isso também no meio da igreja, de pessoas que sabem o que Deus está falando, de pessoas que têm a palavra como um norte, né? E quando fala norte é porque a bússola, a única direção onde a bússola ela realmente aponta é o norte, né? Por conta do norte a gente alinha todas as demais. E a bússola está mostrando, a palavra de Deus, que é a bússola da nossa vida, está mostrando, ó, o Senhor está falando isso. O Senhor está falando sobre determinado assunto. E você, o que vai fazer? Então, hoje tem muita gente que não está conduzindo a sua vida com a palavra, não está conduzindo a sua vida pela palavra. E por isso que a pessoa, ela não tem nem o presente, nem o futuro que a palavra prometeu para ela. Porque cada oportunidade que ela tem, ela está desperdiçando. Ela está jogando fora, ela sabe o que fazer, mas ela não faz. E é uma prisão, né, espiritual isso, porque, sabe, eu sempre estou contando com o que eu não tenho. Eu estou contando com amanhã, igual a pessoa que compra algo sabendo que ela não tem dinheiro para pagar aquilo. Alguns, inclusive, usam a fé para justificar. Não, mas eu estou comprando pela fé porque Deus vai me dar a condição. Já não é o bastante, às vezes, que Deus não deu? Não é? Tem que ser para essas pessoas, né? Inclusive, pessoas que fazem isso com pessoas da igreja. Né? Porque, não, eu vou comprar isso de você, eu vou comprar aqui essa roupa de você, eu vou comprar esse aparelho de você, eu vou comprar esse carro de você. Incrivelmente, aqui existe essa modalidade. A pessoa que te vende algo sem usar um sistema financeiro, né? A pessoa te vende algo para você pagar para ela. Em algumas parcelas que são pré-ajustadas, né? Ela te vende isso, você pode comprar aqui até um carro. Isso é uma coisa que me impressionou aqui, né? Talvez por eu ter vindo do Brasil e as pessoas no Brasil. Imagina alguém no Brasil te vender um carro para você pagar a pessoa, não ter nada amarrado ali, né? Não ter alguma situação, né? Apesar que aqui tem uma maneira da pessoa amarrar, coloca um bloqueador no carro, né? Enfim, tal, mas você vê gente vendendo também para você ou pagar ou terminar de pagar apenas aqui, ó, no fio do bigode. E às vezes o que acontece, não nesse nível, mas na igreja a gente fica sabendo, né? Da pessoa que vendeu algo para outra, da pessoa que deu uma condição a outra, né? A Bíblia diz também, né? Aquilo que você não deve fazer, não coloca o seu nome, não vai lá ser fiador de alguém. Tem gente que às vezes pergunta, né? E aí, a Bíblia está dizendo, mas tal pessoa
Olha, tem situações que você está dentro, você já está nela, você vive aquilo. Você deu causa, você deu condição, né? Você conhece, você participou daquilo. Que essa é uma dúvida que sempre tem gente perguntando, né? E tem situações que você não conhece, não sabe. A única coisa que existe é que você tem dó. Ah, tal pessoa precisa, tal pessoa que eu não conheço, que eu não sei quem é, que agora está aparecendo, precisa. Então, quando você conhece, quando você sabe, quando você tem ali condições de analisar o todo, ajude. Né? Faz o que você pode fazer. Ah, mas e quando eu não conheço? E quando eu não sei? Você mesmo já está se respondendo. Tem gente que você não sabe, você pode ter dó, porque a gente não tem dó só de gente boa, tem? Não tem gente que às vezes está lá a pessoa está na cadeira elétrica para morrer, a gente vê a afeição dela, o semblante dela, e alguém pode ter dito, oh, essa pessoa fez isso, 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 isso e isso. Mas naquele momento ali, você olhando para a imagem da pessoa, a pessoa chorando, a pessoa ali, né, com todos aqueles efeitos e aquela aparência física que ela tem, é muito provável que você tenha pena, que você tenha dó dela. E aquilo não é merecido, aquilo não é devido, aquilo não é justo. Então, aí para aqueles que falam, não, mas tal pessoa precisa, mas existe a Bíblia que diz, não faça isso. Né? Tem gente que já teve condições e perdeu, porque não honrou as oportunidades. Tem gente que precisa passar por processos, porque esses processos vão doutrinar a pessoa. O processo doutrina. E a doutrina, ela é necessária para todos nós. Quando você tem um começo para passar por ele, isso é difícil, é duro. Aparentemente, para quem está dentro, é demorado, mas ele é louvável. A gente não tem histórias para contar se a gente não passa por começos. É ou não é verdade? Você não tem histórias para contar. Você não passa por alguns começos. Você não tem. Você fica ali, né? E, é isso. Não faz sentido uma pessoa que já tudo para ela deu certo, tudo para ela foi muito rápido, aconteceu, né? Foi aquela coisa arrebatadora, fulminante. Não, tem um começo. E o começo ele te ensina, ele te doutrina, ele te experimenta. E o começo, inclusive, é que dá a você a condição de você ser aprovado, porque você passa por aquilo, você vive aquilo, você aprende com aquilo. Aquilo, né, o lugar, as pessoas, as situações inerentes, elas te ensinam, elas trabalham a sua humildade, elas tornam você uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais humana. Porque quantas vezes a gente volta para um início, um começo, e você vê coisas que você não fazia há tempo, que você não praticava, que você já não via. Tem coisas que a gente volta para o começo e a gente vê como não via há muito tempo. Porque talvez você estava num nível já, você tinha alguns recursos, algumas condições que impediam que você estivesse junto, que você estivesse perto, que você fizesse, né, ali de perto algumas coisas, e é o fazer que te experimenta. Falando em fazer, aqui em Gálatas 5, versículo 7, está escrito assim: vocês corriam bem. Quem os impediu?
de continuar obedecendo à verdade. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui Paulo falava à igreja de Gálatas que houve um retrocesso. Um retrocesso. Então vamos entender que aqui ele, escrevendo uma daquelas suas cartas, as notícias que ele teve, quando ele soube daquele povo, é que aquele povo estava, aquém. Que aquele povo estava aquém da condição, do lugar espiritual, das obras espirituais que deviam estar com o que eles já conheciam. Aí eu volto um pouquinho, eu falei. O problema tem sido aqueles que sabem, que têm a palavra e que não estão vivendo de acordo com a palavra. Na sexta-feira ainda que a gente leu várias referências, lembra? Várias referências, aliás, a mesma referência por várias traduções que falavam, Vivam de acordo com o que vocês já alcançaram. Que às vezes a pessoa ela tem acesso, ela conhece, ela tem aí a palavra, ela tem um culto. Aqui, por exemplo, você tem um culto diário. No Ministério Mudança de Vida, você tem um culto diário. Se você tem acesso à igreja ou se você tem acesso à internet. E você já pensou, estava pensando nisso ontem, O que nós temos... Nós já causamos algo no mundo que é algo... Deixa eu passar o trem, Nós já causamos algo no mundo que é algo inevitável, que é a consciência que algumas pessoas têm. Porque tem gente que não pode mais falar, não, mas não dá para eu assistir o culto, não dá para eu estar na igreja, não dá para eu, o meu tempo, o meu horário, a distância. Eu não consigo. Opa! Você vê, para o Brasil, 7 da manhã. A pessoa tem condições de segunda a sexta, dela fresquinha, igual pão. Fresquinha, 7 da manhã, você pode aí abrir o canal da Bispa no YouTube. 7 da manhã tem culto. Tem a palavra. Todos os dias, a igreja, onde tem uma igreja, está aberta. Então, o que alguns vão afirmar, Quando afirmarem alguma coisa, Senhor, não deu. Opa, o que você falou? A mesma internet que você usava para o Instagram, que você passava... Deixa eu ver aqui, O dia que foi falado sobre seus comportamentos. Você passou 1h35 no Instagram. O culto teve 1h05. Você podia ter gastado essa internet para o culto. Esse dia que você passou assistindo aqui, 2 episódios da mesma série. Você gastou aí, 2 horas. Você podia ter ficado no culto. O culto teve 1 hora e pouco. Você está achando que os registros do Senhor não estão registrando o culto que você poderia ter visto, mas que você usou o mesmo celular, usou a mesma internet, usou o mesmo tempo, às vezes? Tem gente que agora, no tempo da pessoa ver o culto, que ela tem tempo, porque é um tempo dela, ela decide o que faz, eu faço o que eu quero agora, Tem gente que agora está assistindo qualquer coisa.
trocando a palavra de Deus, trocando a oportunidade que tem de se alimentar do pão da vida, do alimento espiritual, para se encher de alguma coisa. Qual? Qualquer coisa. Então os Gálatas, eles corriam bem. Eles iam bem. Mas eles pararam, está escrito aqui, eles pararam de obedecer à verdade. Não lhes faltou conhecimento. Não lhes faltou oportunidade. Lhes faltou obediência. E Paulo cobra eles. Quem os impediu de obedecer à verdade? Quem? Quer dizer, ninguém impede uma pessoa de fazer a vontade de Deus. E a pergunta clara que eu faço agora é: será que você que está aí agora, ouvindo essa palavra, será que hoje, vamos pegar uma data aqui específica, será que você hoje não está aquém do que estava em 31 de dezembro de 2024? Será que naquele dia, essa é uma boa data? Meu relógio deve estar errado agora, a data de hoje é dia 24. Dia 31 de dezembro, expectativa, novo ano, né? Hoje, vamos dizer, se fosse hoje, você sabia que ia ter o culto da vigília do ano novo. Aquela expectativa, vou fazer a transição do ano, né? Hoje tem uma oferta especial para apresentar ao Senhor. Vou me preparar, vou colocar a minha melhor roupa para ir para a casa do Senhor. Vou buscar Deus, minha expectativa. Esse ano agora que vai entrar vai ser diferente, já vou começar orando, vou começar buscando. Hoje vou tomar Santa Ceia do Senhor. Eu quero um ano poderoso. Amém. Aí hoje, dia 24 de março, realidade, qual que é? Você orou tudo que você se comprometeu com Deus? Fez os projetos de conquistas, aquelas 7 semanas inteiras mais um dia? Participou de cada jejum esse ano? Os quais nós já tivemos 7. Você tem aproveitado cada culto, tem aproveitado cada oportunidade? Seja você que é da manhã aqui, está ali a palavra, você sabe que é o horário da palavra, você está atento, você está ouvindo, você está interagindo, inclusive. Quando fala para repetir, você repete. Quando fala para fazer algo, você faz. O momento da oração, você ora mesmo. Ou não? Ou você está deixando que alguém... E quem pode ser o alguém? Pode ser alguém próximo. Pode ser o cônjuge, que de repente você está... Aí você tem um cônjuge que a pessoa ela sempre está abaixo de você. A gente precisa ter essa real situação, né? De se situar, eu estou falando. Não da situação acontecendo, estou falando de se situar. Eu preciso saber se na relação que eu estou, eu sou mais inteligente ou se eu sou menos inteligente. Eu preciso saber se eu sou mais espiritual ou se eu sou menos espiritual. Eu preciso saber se eu sou mais forte ou se eu sou mais fraco. Eu preciso saber se eu sou mais generoso ou se eu sou mais avarento. Eu preciso saber se eu sou mais interessado
ou se eu sou menos interessado. E saber para que é o meu interesse e para que é o interesse do meu cônjuge. Você vai dizer por quê? Porque o casamento é a relação mais forte que cada um de nós tem. E também é a relação que mais pode nos influenciar. Quando você é o elo mais... Qual elo que é influenciado? O mais fraco ou o mais forte? O mais fraco. Isso mesmo. Então eu preciso saber. Isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui pode, inclusive, definir a vida de pessoas que até então não tinham se situados, não tinham se visto. Por exemplo, tem gente aqui que já... As pessoas que são as mais fortes, elas, durante as perguntas, como elas são mais inteligentes, como elas são mais fortes, como elas são mais ativas, elas, durante as perguntas, elas não precisaram refletir depois, elas já sabem, não, no meu casamento eu sou ela mais forte. Então, inclusive, se elas estão ouvindo a palavra, elas sabem que elas não estão sendo levadas, Provavelmente você que é o elo mais forte do seu casamento, que está assistindo esse culto, e que seu cônjuge não está assistindo, a resposta já está óbvia. Cadê seu cônjuge? Olha aí, ele não está vendo o culto com você. Tem gente que estão os dois vendo o culto. Tem gente que os dois estão assistindo o culto, né? Parabéns, muito bem. Mas aqueles que só um está assistindo o culto, você já tem a resposta. Porque aí você está vendo quem é o mais interessado nas coisas espirituais, quem é o mais espiritual, quem é o mais inteligente, que está pegando o tempo que tem, está ouvindo a palavra de Deus. Ok, perfeito. Mas agora vamos para as exceções. Aqui a gente está falando de gente que corria bem. Gente que era espiritual. Gente que até um tempo obedecia. Como que esse tipo de gente se deixou ser influenciada? Como que essas pessoas, em algum momento, elas pararam de obedecer? Porque elas se envolveram. E se tem uma coisa que o ser humano faz é se envolver com outro ser humano. É ou não é verdade? E tem várias formas. A primeira delas, a mais forte, é o seu casamento. Às vezes você não percebe, mas o seu cônjuge ele começa a ter alguns comportamentos. E eu não digo que ele é bom ou que ele é ruim, mas é um comportamento diferente. E um comportamento diferente, ele pode te seduzir. Ah, vamos em tal coisa, vamos em tal lugar, vamos sair com tal pessoa, vamos fazer tal viagem, vamos comer em tal lugar, ah, vamos pegar isso, vamos comprar isso, pode. Eu não consigo entender como, mas tem gente que mais inteligente, mais forte, mais um monte de coisas, tem aquele momento que cede ao menos. O cônjuge, que já tem uma convicção, mas cede àquele que não tem. Por que isso acontece? Essa é uma resposta que eu não tenho, por exemplo. Eu já vi casos na igreja da pessoa, tanto homem como mulher, que estava indo bem. Sabe, que mudou de vida dentro da igreja, com a palavra da igreja, com os propósitos da igreja, que foi o que mudou a vida, sabe, espiritual da pessoa, tornou ela uma pessoa ativa, uma pessoa ali envolvida com coisas, em lugares, ocupando o tempo dela da forma certa. Porque é isso que a igreja tem como propósito na terra. A igreja tem um propósito de ocupar as pessoas com as coisas certas.
Porque a igreja vai dar direção, palavra, doutrina, vai afiar comportamentos. São pessoas, como eu estou aqui, quem mais está aqui, afiando as pessoas que estão aqui e as pessoas que estão assistindo. Então tem um tempo que eu me deixo envolver com a igreja. Então eu pego o que eu estou vendo, o que eu estou participando aqui do culto, e eu pego para a minha vida, isso aqui, por exemplo, uma mulher, um homem também, isso acontece. Ele começa a vir à igreja com vestimentas indecentes, segundo o padrão cristão, se ninguém falar nada para a pessoa. Ele muda as vestimentas? Se ele continua vindo, se ele continua frequentando a igreja, ele muda as vestimentas? Sim. Muda ou não muda? Muda. Por quê? Porque o exemplo arrasta. Quando você está perto de outras pessoas, as outras pessoas servem de molde, de forma para você. Então você vê, por exemplo, a gente vê mais isso acontecendo com mulheres. Você vê, às vezes, chega aquela menina, né? Aquela menina, menina mesmo, criança, adolescente. Ela vem do mundo, daquele padrão do mundo, ela começa, às vezes ela vem com aqueles shortinhos curtinhos, né? Aquelas roupinhas, né, que agora está em alta, por exemplo, né? Tem um nome, como é que chama aquelas blusinhas que... Cropped. Sabe, você vê a moça até chegando na igreja, né? Aquela... Eu estou falando menina mesmo ainda, né? Adolescente. Aquelas blusinhas que vem aqui, fica todo ali a barriga, o umbigo de fora. Sabe? Ou às vezes aquelas roupas bem justas. Está marcando tudo, né? Cada parte dela ali que ela deve preservar, esconder. E aí, digamos assim, ninguém fala nada com ela, ninguém toca em nenhum assunto. Você vai vendo com o tempo, ela vai ficando, ela continua, ela vai vindo com umas roupas mais largas, ela começa a cobrir o corpo, né? Ela começa a usar coisas mais discretas, e assim ela vai mudando. Ah, mas se ninguém fala nada, ninguém falando nada, porque o exemplo está mostrando para ela, ela está vendo que ninguém ali, ninguém naquele lugar está, né, usando aquele tipo de coisa, aquilo não é cultivado, não é falado daquilo, aquilo não é admirado. E ela não vai querer ser a diferente e causar. Ela quer se associar. Homem é a mesma coisa. O homem chega na igreja, às vezes ele vem com uma conversa, né, sabe, com aquelas piadas de duplo sentido e o pessoal fica sem graça. Ele vem com aquelas histórias, sabe, de ímpio, e ninguém ali dá voz, ninguém reverbera aquilo, aquilo não é louvável. Ele começa a mudar. Comportamento ao redor. Então, a igreja faz isso. A igreja causa isso. Por que estava acontecendo diferente em Gálatas? Porque essas pessoas não estavam sendo influenciadas mais pela igreja, pela palavra que eles haviam recebido, mas estavam se deixando influenciar, tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles estavam ouvindo histórias, estavam ouvindo conversas, estavam ouvindo coisas diferentes. E você vai falar, mas era um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós estamos num tempo, e se a palavra vem assim agora, é porque nós precisamos nos situar e pensar. Já fiz a pergunta, você está mais espiritual hoje do que no dia 31 de dezembro de 2024? Se a resposta foi não, então volta. Por que você saiu da condição espiritual? Por quem você saiu? Por quem você se deixou levar? Quem foi a mente
obscura, apagada, porque não dá nem para chamar de mente brilhante. Quem foi a mente apagada que você ouviu, para sua luz também apagar? Tem gente que a luz dela hoje está apagada. Por quê? Porque você foi andar com alguém que era escuridão. Tem gente que hoje está menos espiritual, menos firme, menos forte do que estava no final do ano passado. Eu não pego nem só o 31 de dezembro, mas pego dezembro, por exemplo, onde a pessoa tinha disposição e ela colocou força para orar todo dia, para estar na igreja todo dia, para participar de um culto pelo menos todo dia. A pessoa estava lá envolvida, tinha compromisso com Deus, assumiu uma área na igreja para ela apoiar, assumiu um trabalho para ela realizar na igreja, um trabalho evangelístico, uma obra social, tinha generosidade para ajudar, para abençoar. Aí alguns vão falar assim, ó, é porque eu estou ouvindo tanta notícia depois disso, tanta coisa tem mudado, mudou isso, mudou imposto, mudou o preço das coisas, mudou tal situação. Opa! Aí está chegando em algum lugar. Se você pensou ou falou agora isso, você já está dando a resposta verdadeira. Quem ou o que você está ouvindo? Enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, enquanto os Gálatas ouviam a palavra de Deus, ouviam a pregação do Evangelho, enquanto os Gálatas estavam envolvidos com a palavra que Paulo lhes pregou, lhes ensinou, eles eram um tipo de pessoa. Mas quando os Gálatas se deixaram fermentar, eles já não iam bem. Eles estavam, talvez, desanimados, talvez fracos, talvez desviados. Mas Paulo chama a atenção. Vocês iam bem, vocês corriam bem. Quem que lhes levou a desobedecer à verdade? Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Então, esse é o momento de você detectar na tua vida, começando pelo teu casamento. Tinha, né? Eu falo tinha porque eu não estou mais acompanhando, não sei se está, porque essa pessoa era uma pessoa muito interessante, um casal muito interessante, que eu acompanhei por um tempo lá em São Paulo. O homem, ele é naturalmente no relacionamento dele o mais forte. Porque esse homem sempre foi mais inteligente que a esposa. Esse homem sempre foi mais ativo que a esposa. Sabe, era o que trabalhava, era o que tinha mais interesse nos filhos. Sempre foi mais inteligente. E ele era mais ativo. Mas esse homem, né, até pela mulher ser uma mulher muito pacata, muito parada na vida, né? Sabe, aquela pessoa que ela sempre é reativa, ela nunca tem iniciativa de nada, ela não percebe o que está acontecendo, ela não se situa, né? Ela não percebe as coisas mudando, ela não acompanha as mudanças. Esse homem, ele era também muito adúltero. Porque apesar dele gostar da mulher, quando ele não tinha Deus que preenchia o vazio da alma dele, ele sempre estava buscando alguma coisa a mais. Então, foi também esse homem que buscou a Deus. Quando ele veio para a igreja, como a gente fala, né, a chance de quando um homem vem para a igreja trazer a família dele é de 87%. Enquanto a chance da mulher trazer toda a família é bem menor.
Esse homem veio para a igreja, ele buscou a Deus, ele começou a clamar, a mulher veio com ele, os filhos vieram com ele. Só que eu não sei o que aconteceu, esse homem como os Gálatas, ele até ia bem, de repente ele era advogado, né, e se envolvia com muita gente. E teve uma época da vida dele que ele deu aquela desanimada, deu aquela esfriada e começou a se envolver com gente lá do passado. Incrivelmente, essa mulher, ela percebeu aquilo. E aí se você falar, ela viu que ele estava fazendo a mesma coisa, não, porque ela não sabia da vida dele, ela não sabia dos adultérios, ela não sabia. Mas olha que coisa interessante, depois da palavra, depois que essa mulher passou a conhecer a palavra, até o que ela não sabia antes, ela passou a ver agora e ela começou a ligar uma coisa a outra. Olha bem, porque agora ela conhecia a palavra, então ela vinha à igreja com ele, né? Ela estava na igreja com ele. E uma vez que esse homem começou a ter alguns comportamentos, e ele começou a mudar algumas coisas, ela, opa, tem coisa aí que não está boa, não está certa, está errada, isso aqui não é normal, isso aqui não é aceitável. Enfim, isso por quê? Porque agora ela estava ouvindo, ela estava vendo, ela estava lendo a palavra, ela estava no meio, né? Num ambiente onde as pessoas são trabalhadas a serem mais inteligentes. Ao contrário do que se falava antigamente, do que muita gente ainda acredita, o crente ativo, ele não é burro, ele é mais inteligente. Porque ele aprende a pensar pela sua própria cabeça. Ele aprende, né? Ele se desenvolve, ele quer mais, inclusive. A palavra motiva a pessoa a mais, a querer mais, a buscar mais, a não viver com menos do que ela está recebendo de Deus. E olha que reviravolta, essa mulher que viu o marido evadindo a igreja e usando o tempo que antes ele gastava na igreja com amigos, com um convívio social que não era bênção, essa mulher se levantou. Opa, meu marido não está mais buscando, então agora eu preciso buscar. Tinha filhos. Tem filhos, na verdade, né? E começou a buscar ir para a igreja, e bem na época estava começando um propósito, né? E ela pegou firme naquele propósito e ela foi buscar. E aquela mulher começou e eu acredito nisso, né? Como ela viu essa ausência dele, essa falta dele, ela ocupou o lugar dele na casa, o lugar espiritual. Ela começou a buscar mais. Eu lembro que essa mulher vinha às 7, essa mulher vinha às 9, essa mulher vinha às 3, essa mulher vinha às 7:30 da noite. Não tinha, a gente não sabia qual culto ela viria. Né? Eu falo, o pregador sabe quem está ali todo dia, né? Então, porque às vezes um perguntava para o outro, fulano, tal pessoa está vindo no teu culto? Ah, veio esse dia. Ah, não, tal dia ela vem no meu, tal dia ela vem no meu. Tal. E ela, ou seja, a gente vê que ela não era organizada, né? Na vida dela, nos horários, porque a pessoa organizada, ela geralmente tem aquele horário que todo dia ela faz aquela mesma coisa. Mas mesmo nessa falta, que eu sei que ela era uma pessoa também na vida assim desorganizada, mas ela deu o que ela tinha. Então, é o que eu estou falando. Um dia era às 9, outro dia era às 7, outro dia era às 7:30 da noite, outro dia era às 15, mas ela estava lá. A gente passava no estacionamento e viu o carro dela lá, que ela estava na igreja, fez o propósito. E aquilo fez aquela mulher também se despertar para outras coisas. Então, foi ali que ela descobriu, né, as traições dele, porque agora ela começou a ver o que ela não via, ela começou a fazer o que ela não fazia também, ela se tornou independente dele em algumas coisas, né? E depois daquilo, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela tomou uma decisão. Não, eu não vou ser mais só influenciada pelo meu marido, que funcionou. Por muitos anos, na vida dela, no casamento, funcionou.
Ele era o cabeça, o mais inteligente, o mais rápido, o mais vivido. Ele era mais velho que ela também, depois se tornou o mais espiritual, né? O mais bem-sucedido, até que ela viu que não era bom o que ele fazia. E depois disso, ela passou a ter comportamento espiritual. Quando ela viu que ele decaiu, ela se levantou. E foi por causa dela que aquele casamento não se desfez. Foi por causa dela que ela teve cura de filhos. Foi por causa dela que depois a vida financeira daquela família foi levantada, porque aquele homem depois entrou em dívida, quando ele de novo decaiu. Então aquela mulher não deixou aquele fermento que o marido dela já tinha trazido para a casa dela, para a família dela, e agora trazia de novo com um desvio da fé. Opa, agora eu sei a ponto de não me submeter a isso. Eu sei a ponto de não aceitar essa condição. Eu estou vendo que a maneira como a minha família está sendo conduzida espiritualmente não é boa. Essa conversa não é boa na minha casa. Eu participar disso não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu jogo isso para você. Tudo que você está vendo, começando a falar, igual a Bíblia no programa, você que já ouviu ela falando assim, né? Começando pela mesa, não é assim? Começando pela mesa, na sua mesa. Então, seu cônjuge, seu pai, se você está participando desse culto, você não é mais uma criança. Muito provavelmente também não é um adolescente, que se fosse eu não estaria acordado assistindo o culto agora, né? Se tiver alguma exceção, pode colocar aí, viu? Aqui não tem, mas se tiver no chat aí, pode colocar. Vai ser uma bênção saber disso. Você que é um jovem já, um adulto. Você ouve demais seu irmão, você ouve demais sua irmã. O cônjuge, não, meu marido está caminhando para essa linha, minha mulher está caminhando. Espera aí. De repente você está aceitando um pouquinho de fermento. Isso está destruindo você. A Bíblia diz, Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem neste momento está afiando você? Não seja orgulhoso ou arrogante agora e estúpido de dizer, não, ninguém me influencia. Influencia sim. Eu, que você está ouvindo, eu te influencio. Por quê? Porque você parou para me ouvir. A gente não para ouvir uma pessoa que a gente não quer receber nada dela. É ou não é verdade? Agora, assim como eu te influencio, se você está me ouvindo aqui, você que está aqui. E você que está aí, ó. Quem mais você ouve com certa frequência? A gente ouve uma pessoa falando, às vezes a gente sem perceber muda a expressão e começa a falar igual a pessoa. Para nós aqui, isso é uma coisa, nós que eu falo que está aqui nos Estados Unidos, isso para nós é até bom, porque, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas já que eu disse, eu pensei e já falei com algumas pessoas, tem um determinado grupo de pessoas que eu vou tentar até não me relacionar de forma nenhuma com elas, não vou ouvi-las. Porque eu sei, dá para saber, dá para perceber, a gente que não fala ainda o idioma, dá para perceber que elas falam muito errado. Né? É muito errado, muita gíria, a maneira delas se expressarem, se comunicarem está errado. Então imagina que eu estou aprendendo. Se eu falo muito, ou se eu falo com essas pessoas, eu vou aprender de que maneira? Errado.
Então, não, vou evitar isso aqui. Não vou ficar ouvindo alguém que não sabe também, que não fala certo. E na vida também, eu não vou ouvir uma pessoa que o que ele está falando de família, que o que ele está falando de valores, que o que ele está falando de trabalho, está contra a palavra. Eu não quero isso para mim. Então hoje uma forma que as pessoas são afiadas por outras pessoas é isso aqui que está acontecendo, ó, a rede social. O YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok. De repente você nem percebe mais, mas esses vídeos que você assiste, você fala isso. Você faz isso. Você trata as pessoas dessa forma. Você intitula coisas, pessoas. E aí você precisa analisar a primeira coisa. O que eu tenho assistido, o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido. Quem eu tenho ouvido, quem aqui e quem aqui, ó. Quem pessoalmente, quem numa tela. Está me tornando uma pessoa melhor? Está elevando o meu nível de temor a Deus? É o que eu falei, você pode estar acostumado já a ouvir coisas que mostram que você tem perdido o temor, ou você pode estar sendo aquela pessoa que tem mudado sem ninguém te falar, porque você percebe que tem coisas que já não cabem na sua vida, que não são mais boas, que Deus não se agrada, porque o temor aumenta. É o que a bispa fala. Tem coisas que às vezes você fala, ninguém te fala nada, ninguém te corrige, ninguém muda o semblante, mas quando você fala, você percebe aqui dentro, opa, isso aqui eu não devia ter falado. Isso aqui Deus não se agradou. Deus não se agradou do tom, Deus não se agradou da maneira. Por quê? Porque quer dizer que você está convivendo com pessoas mais espirituais. Você convive com pessoas mais espirituais que você? Você vê pessoas mais espirituais que você? Porque isso é um momento da gente fazer uma seleção. É um momento da gente manter pessoas e também é um momento da gente dizer adeus para pessoas. Eu, por exemplo, quando alguém encosta em mim, dado o lugar que eu estou, eu não tenho muita gente para encostar. As pessoas que eu posso encostar, no caso, a pessoa que eu mais gostaria e poderia me encostar, agora não está tão perto mais. Né, que você quer tirar alguma coisa, tirar proveito, tirar exemplo, tirar conhecimento. Então hoje, por exemplo, para eu chegar mais perto da bispa, o que eu tenho que fazer? Para eu estar perto da bispa, eu não... Para quem não sabe, eu não sou uma pessoa que eu falo com a bispa a hora que eu quero, né? Não vou ligar a hora que eu quero. Peraí, deixa eu terminar o culto. Bispo, e aí? O que a senhora tem para me dizer? Não é assim que funciona. Né? Como ela diz, a pessoa ocupada que ela é, não é a pessoa que você liga para ela se não tiver uma necessidade que não é sua, uma necessidade de força maior, né? Para ligar, você tem que ter uma necessidade. O nome já está dizendo, não é minha, tem que ser uma coisa que valha a ligação. Então, isso não acontece com uma frequência. Às vezes não acontece em uma semana, às vezes não acontece em um mês. Como é que eu vou, então, encostar nela? Como? Pronto, vocês aqui, como é que a gente vai fazer isso? Aí, ó, tá vendo? Por isso que a gente tem que ser a influência, porque se for depender deles aqui, nós vamos agora secar. Vamos secar, né? As respostas que eu não tenho aqui. Eu vou pegar tudo que ela produz.
Então, eu, por exemplo, o que eu tenho? Eu sou inscrito no Telegram da Bispa. Como eu não gosto de ficar na rede social aí e tal, essas coisas, YouTube, Instagram, Facebook e tal, esse monte de coisa. Tem um Telegram. O Telegram, você só vê o que você quer. Então, tudo que sai da Bispa no Telegram. Então, tá lá. Já saiu hoje. Muito bom dia para você. Já saiu o programa. O programa eu não assisti ainda. Eu não assisto programas do culto. Que a gente tem horário aqui. Aí solta uma série lá. Cada tema tem uma série dela. Tem os Famintos por Deus, Jesus está voltando. Tem os vídeos. Tem o culto que ela fez ontem. Então, o que eu vou fazer? Dá para eu estar com essa pessoa? Por exemplo, dá para eu estar à mesa com ela? Não. Se tivesse efeito, ia aparecer uma lagrimazinha aqui, né? Tum. Mas então o que eu posso, eu vou fazer. Eu vou assistir o programa, eu vou assistir uma série que sai, eu vou assistir o culto, que é uma vez por semana. Porque eu sei que aquilo que sair dela está me acrescentando, está me elevando, porque aquilo é conhecimento, aquilo foi buscado de Deus, aquilo foi dado por Deus, aquilo foi orado para que aconteça. Então, eu estou... Porque tem gente que vai falar assim agora, mas eu não tenho uma pessoa mais espiritual que eu para eu andar com ela, para eu conviver com ela. Eu não tenho uma pessoa mais espiritual que eu. Talvez você não tenha fisicamente. Mas você tem virtualmente. E é isso que ainda as pessoas não entenderam. Às vezes você, uma vez por semana, você está na igreja onde você tem a chance de estar presencialmente com alguém mais espiritual que você. Então você está no culto daquela pessoa, talvez você se aconselha com aquela pessoa, você conversa com aquela pessoa, mas e os outros dias? Aí é onde a gente usa a tecnologia a favor e não contra. Eu vou ver, eu vou ouvir, eu vou assistir, eu vou beber daquele espírito. Por quê? Se você não fizer isso virtualmente com quem é mais espiritual que você, e então isso te faz crescer espiritualmente, e se você cresce espiritualmente, todas as áreas da sua vida crescem. Você vai fazer o contrário. Você vai assistir, você vai ver, você vai ouvir, você vai interagir com gente que é menos espiritual que você. E isso vai fazer com que aconteça com você igual aconteceu com os Gálatas, que por um tempo eles até corriam bem, eles iam bem, porque eles obedeciam, mas alguém os fez, alguém os persuadiu para que eles parassem de obedecer, então eles decaíram espiritualmente. Deus não tem isso para nós. Pelo contrário, Deus está chamando a atenção de cada um, como eu disse, da ordem que eu falei, desde casamentos. Talvez você está se deixando levar pelo teu cônjuge, seja você o mais forte ou o mais fraco. Talvez você está com uma amizade nova, você está assistindo alguém que está te influenciando, tuas expressões estão denunciando isso, teu comportamento, tua preguiça, tua passividade na vida, os hábitos que você está aderindo. Volta ao primeiro amor. Volta a ler a Bíblia. Parou de ler a Bíblia? Retoma de onde você parou. Você parou hoje, de repente, por acaso não, por Deus, graças ao Senhor. Você inventou de assistir o culto das 7. E aí você pega essa palavra e você vê o quanto que você se distanciou de coisas grandes que você estava fazendo, de projetos espirituais. Você estava indo à igreja. Você que tem um templo perto da tua casa. O que é perto? Você vai falar, o que é perto? Perto é a forma que dá para você ir.
todo dia. Não tem quantos quilômetros? Tem gente que anda 100 quilômetros para ir à igreja. Tem gente, por exemplo, que mora em Campinas, em Jundiaí, que vai à igreja todo dia. Tem gente que mora em Guarulhos, como é que chama aquelas cidades lá? A cidade tua, Jonatas. Mogi das Cruzes, lá em São Paulo. Eu lembro quando eu era lá do interior, tinha gente que é de Votuporanga todos os dias na igreja de Rio Preto. Vai falar todos os dias. E assim vai, tem gente que anda mais. Vai falar, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, às vezes dá mais. Isso vale para cá. Pessoal que é dessas cidades vizinhas. Andar para buscar Deus, quem vai te recompensar, quem vai te dar graça, quem vai te abençoar é Deus. Agora, para onde é que eu estou andando? Para onde é que eu estou correndo? Onde é que eu estou gastando meu tempo, minha energia? Onde que eu estou gastando meu dinheiro para ir? Com o que eu estou gastando meu dinheiro para fazer, para agradar o que ou a quem? É momento de nós nos situarmos, de identificarmos se estamos sendo persuadidos por alguém igual os Gálatas. E não é que alguém chegou e falou, eu vou te enganar. De repente você foi vendo, assistindo, você fez uma amizade, de repente aquele teu irmão que você não convivia há um tempo, aquele teu primo, aquela tua prima, aquela tua cunhada, aquele teu cunhado, aquele teu amigo, o teu vizinho que você começou a dar mais ouvidos a ele. E para onde cada uma dessas pessoas estão te conduzindo? Persuasão não é só quando uma pessoa faz isso deliberadamente, mas quando ela faz. A gente não sabe exatamente quem persuadiu os Gálatas, mas sabe que eles não estavam indo bem. E caso você não esteja indo bem, pega essa palavra para você. Pega essa palavra para você. E hoje é o dia que eu digo, sim, não só para você, mas se você sabe de alguém que você percebe, você fala, olha, tal pessoa estava indo bem, estava indo comigo à igreja, tal pessoa estava ouvindo o culto, tal pessoa falava a língua da igreja, falava a língua espiritual, e eu tenho percebido já há um tempo, há 1 mês, há 2 meses, olha, desde o começo desse ano, eu estou percebendo há tanto tempo que tal pessoa, ela se perdeu, ela se desviou, está falando palavrão, está fazendo isso, está gastando o dinheiro dela com tal coisa, tal pessoa, ela está agindo assim. Então, o que você vai fazer? Pega esse culto e manda para ela. Para que ela ouça, para que ela se situe e para que ela, a tempo, volte ao primeiro amor. Lá em Ezequiel capítulo 3 está escrito que se você ver o justo se desviando do seu caminho justo, avisa ele. Avisa ele. Gente que você viu com você na igreja, gente que você viu servindo a Deus, obreiros. De repente você teve um pregador teu, um pastor, uma pastora, alguém que você admirou e que hoje você está vendo caído, perdido, você está vendo essa pessoa aí cega. Avisa ela. Nesse mesmo horário, amanhã o culto já vai estar disponível. É só você entrar no canal Ministério Mudança de Vida, pega o culto, e você vai enviar para alguém, você vai falar, eu quero que você assista esse culto. Porque você está precisando. E aí a pessoa vai chegar nessa altura do culto e vai ver por que você mandou para ela. Vai ver por que você enviou para ela esse culto e ela vai entender. E vai ver, inclusive, o quanto que você a ama, que amor não é sentimento, é atitude como essa. De você identificar, e talvez se você fosse falar, se você fosse explicar, a pessoa poderia achar que você está julgando ela, que você está apontando, talvez não ia dar essa abertura. E ela ouvindo essa palavra, essa mensagem, ela pode se identificar como os Gálatas. E ver que ela estava indo bem, inclusive reconhecer que você viu que ela era admirada, que ela era uma pessoa que estava bem, que ela estava na fé, que ela estava no Espírito, que de repente ela saiu do Espírito agora para andar, para viver da carne. E aqueles que vivem da carne
colherão morte e destruição. Mas aqueles que vivem pelo Espírito terão vida e paz. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Como o Senhor perguntou para Adão: onde você está? Para os Gálatas, o Senhor disse: vocês corriam bem. Quem te impediu? Você está assistindo muito Netflix? E alguns vão falar: não, eu não assisto Netflix. O que é? Prime Video? HBO Max? Paramount Plus? Globoplay? O que mais que tem aí de serviço? Não, eu comprei um Gato Net mesmo e assisto todos juntos. De repente você não percebeu que aquela série que agora está em alta, que você gosta, é o que você está fazendo no seu casamento, é o que você está fazendo na sua casa. É a maneira como você está conduzindo a sua vida. Olha bem. De repente você está comprando coisas que são semelhantes a essas que você está assistindo. Você está falando de uma maneira como se você fosse uma daquelas pessoas. Olha o que você está pesquisando agora. O que você está pesquisando na internet? Que tipo de roupa? Que tipo de hábito? Olha, tem hábitos que são bons, mas a motivação, se não for boa, está errado. Por exemplo, você quer fazer academia para quê? Para você ter mais saúde, para estar melhor no seu peso, para estar melhor com o seu corpo? Legal, mas se a tua motivação estiver errada, porque você assistiu alguma coisa, você viu alguma coisa, isso não vai dar certo, isso não vai terminar. Às vezes não termina bem, às vezes nem termina. Você está vendo determinado tipo de roupa, acessórios. A bispa conta a história. E eu me lembro, quem acompanhou isso, é lamentável, tá? Porque era uma referência muito boa, para mim foi referência. Eu lembro na época que saiu aquele livro Diabólico. Aquele livro diabólico. Como é que chama? 50 tons de cinza. E uma leva de gente. Saiu lendo tal, e de repente perguntam para um casal evangélico, no caso para uma das pessoas, e uma das pessoas diz que leu, diz que aquilo era bom, diz que aquilo que estava gostando. É assim, imagina a pessoa que lê a Bíblia, lê uma coisa daquela, não cabe, né? Não dá. Uma pessoa que lê, não que leu, mas que lê a Bíblia, não dá para ela ler alguns tipos de coisas ao mesmo tempo, não dá. E aquela pessoa era uma pessoa que tinha uma família, que era um modelo. Eu não sei como é que era lá no íntimo, mas parecia uma família abençoada, uma família bonita, uma família boa, inclusive uma família cristã. Todo mundo bem-sucedido. Marido bem-sucedido na sua área,
como pai, como marido, a mulher bem-sucedida como mulher, como esposa na sua área, filhos, né? Pessoas na igreja. Pronto. Vai falar, foi o livro? Não, foi a influência, porque a pessoa para ler aquele livro, olha o tipo de pessoa que ela está se relacionando, olha o tipo de coisa que ela está vendo, olha o tipo de coisa que ela está assistindo. Deu um tempo, separação no casamento. Deu um tempo, problemas de ordem emocional. E depois, nunca mais, até hoje, essa pessoa foi modelo de coisa boa. Exemplo de coisa boa. E quem acompanhava sabe de quem eu estou falando. Às vezes você pode até pensar equivocadamente, eu tenho controle. Não, eu só estou assistindo. Reflita depois sobre o que Paulo falou aos Gálatas. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para que Ele nos mostre se há alguma coisa nos persuadindo. Você pode ser um cristão agora e estar aqui todo dia no culto, mas de repente você está vendo outras coisas também que estão tendo um poder sobre você. É um parente, é o cônjuge que está vivendo uma fase que você está se deixando viver pela fase dele. Você está se deixando levar pela fase dele, pela fase dela. Em quantos casamentos que entraram maldições terríveis por um convite que um cônjuge fez ao outro. Coisas que às vezes você encontra alguém, um amigo, um conhecido de tempo, e aquela pessoa te traz uma carga. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, eu peço, primeiro que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia, meu Deus, de mim, tem misericórdia de cada pessoa que está aqui agora. Tem misericórdia de cada um que ouve, que assiste, que participa deste culto e que também está agora orando e pedindo ao Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque se há algo em nós, meu Deus, que está nos persuadindo para fora do céu, para fora, meu Deus, da tua vontade, fora da tua palavra, fora dos mandamentos, fora, meu Deus, do temor do Senhor. Nós falamos ainda ontem de Eliseu, aquele homem que ele largou a vida dele para buscar, meu Pai, o Senhor, para buscar, meu Deus, um propósito. E depois ele teve alguém que andou com ele também, que conviveu com ele, que aprendeu com ele, mas que em determinado momento buscou fora. Quis o que não era do Senhor. Saiu do propósito e perdeu o propósito para sempre. E tem gente que às vezes pensa, meu Deus, é só isso aqui, é só por agora. Não, é só um tempo que eu vou viver assim. É só por um tempo agora que eu vou ver isso, que eu vou assistir, eu só vou terminar agora essa temporada dessa série maligna. Essa pessoa agora chegou perto de mim e ela tem me feito bem porque eu estou vivendo tal coisa, eu estou experimentando, eu estou vivendo algumas experiências novas. Senhor, eu peço, coloca temor agora. Coloca temor agora, meu Deus, em cada coração. Coloca temor na vida desse homem, coloca temor na vida dessa mulher, coloca temor nesse jovem, Senhor. Coloca temor, meu Pai, nessa pessoa que pode ser como um Gálatas, que começou bem, que alguns meses atrás estava, meu Deus, não estava nem numa caminhada, mas estava na carreira da fé, estava orando, buscando, pedindo, estava, meu Pai, aproveitando cada oportunidade, fazendo cada propósito espiritual.
E agora pode estar aí desanimado, parado na fé, deixando, meu Deus, de fazer coisas para o Senhor, afastado da obra, do evangelismo, não indo mais, meu Deus, em cada oportunidade que tem a tua casa te buscar, ouvindo, meu Deus, e se entrando em rebelião, questionando as coisas espirituais, questionando o Senhor, dando ouvidos a qualquer notícia ou rumor de notícia. Eu peço, Senhor, coloca temor agora, e que aqueles, meu Deus, que se bandearam para qualquer direção que o Senhor reprova, eu oro para que aconteça a libertação. Liberta, Senhor. Liberta agora, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha operar agora, tirar essa pessoa, meu Deus, do jugo que ela entrou, e libertá-la. Joga por terra agora as escamas que tomaram, meu Deus, os olhos dessa pessoa, que a impedem de ver. E eu peço que ela veja, que ela perceba. E eu oro para que o Senhor ajude cada uma a voltar ao primeiro amor, a olharem para o Senhor, meu Deus, a verem o Senhor, e a não quererem, meu Deus, outros caminhos que não o caminho do Senhor. Que o Senhor seja a coisa mais importante. Que o Senhor seja a maior motivação, que o Senhor seja a causa, que o Senhor seja o destino para onde cada uma queira ir, onde cada uma queira chegar. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada um de nós. Eu recebo essa palavra e eu declaro, meu Deus, que onde estiver chegando, tanto aqui, meu Deus, em cada ouvido, em cada coração, ou, meu Pai, pela nossa transmissão, cada ouvido e cada coração, que receba, que aceite, que seja impactado e que agora, meu Deus, já esteja sendo mudado, meu Deus, moldado, meu Pai, por causa dessa palavra. Abençoa cada um agora. Que essa palavra encontre pessoas ainda há tempo, como os Gálatas, para que ela por si só, meu Deus, já cause mudanças, já faça pessoas mudarem o rumo que estavam seguindo e a buscarem o Senhor. Não como já buscaram, mas ainda mais do que já buscaram, para fazerem a tua vontade e para darem ao Senhor condições para o Senhor continuar abençoando, para o Senhor, meu Pai, voltar a abençoá-las, para o Senhor, meu Pai, levantá-las. Eu declaro, meu Deus, que pessoas se levantem na fé agora, que pessoas creiam, que pessoas, meu Deus, voltem ao primeiro amor, que pessoas olhem para o Senhor e não tirem mais o olhar do Senhor. É o que eu creio e eu declaro a tua unção e a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.